Agar e Ismael. Bom, vamos direto para a nossa análise de hoje sobre uma das narrativas mais viscerais de Gênesis 21. É uma história intensa de sobrevivência, exílio e de muita resiliência no deserto. O relato já começa com um rompimento familiar muito abrupto e rapidamente se transforma em uma jornada extrema de desespero e intervenção divina. Certo, vamos mergulhar direto nisso. A história toda começa de madrugada, com Abrão se levantando bem cedinho e mandando Agar e o filho embora. E o que realmente choca logo de cara é a escassez absurda dos recursos fornecidos para enfrentar um deserto. Eles saem de lá com apenas pão e um único odre de água. É uma provisão assustadoramente pequena e que é colocada inteiramente sobre os ombros de Agar, marcando o pontapé inicial de um exílio imediato e um mergulho direto em uma realidade super sombria e incerta. E como era de se esperar, essa dura realidade atinge o ápice bem rápido, culminando naquela frase que, honestamente, é devastadora: que não veja eu morrer o menino. Essa frase captura de forma muito crua o colapso psicológico de uma mãe exilada. Sem mais recursos, encarando de frente a imensidão daquele ambiente implacável, essa declaração ilustra exatamente o segundo em que a esperança de sobrevivência simplesmente evapora. A única coisa que resta naquele momento de dor indizível é tentar evitar a visão de uma tragédia que parece completamente inevitável. A partir daí, a situação entra numa queda livre rápida e brutal. Dá para traçar facilmente essa linha do tempo do desespero. O dia começa com a partida matinal. Logo em seguida, os dois já estão andando errantes pelo deserto de Berseba. O terceiro ponto é o clímax do desespero prático. A água do odre acaba totalmente. Sem água, debaixo daquele sol escaldante, eles avançam rápido para o quarto passo, onde o menino é deixado debaixo de uma árvore, e para o quinto passo, que é o distanciamento físico de Agar. A velocidade com que a água acaba acelera de vez todo o tom de urgência da narrativa. E assim chegamos àquela decisão agonizante. Quando a última gota d'água seca, a exaustão física e mental toma conta de tudo. Agar acaba largando o menino debaixo de uma das poucas árvores ou arbustos que existiam naquele cenário totalmente árido. E veja, um detalhe simples, mas que joga muita luz sobre a vulnerabilidade humana extrema, contrastando diretamente com a hostilidade do ambiente. A sombra de uma única árvore no meio do nada vira o último refúgio possível contra o calor do deserto. Agora, olha só que detalhe sensorial incrível o texto usa para descrever a dor dela. Agar senta em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Isso é muito forte. É importante notar que não se trata só de uma medida física, sabe? É literalmente a representação visual da agonia emocional dela. É o espaço calculado, o espaço exato e necessário para não ouvir os últimos suspiros ou testemunhar os momentos finais do próprio filho, ilustrando de um jeito muito vívido o abismo, tanto físico quanto mental, daquele luto antecipado. E é nesse exato ponto que o colapso emocional acontece por completo, marcado por ações super específicas e em sequência. Ela senta em frente, depois levanta a voz e, por fim, chora. A menção direta a essas ações sublinha o nível absoluto do desespero humano. Não tem mais caminhada tática, não tem mais procura por rotas, oásis ou soluções. Sobra apenas aquele lamento alto, cortante, diante da perspectiva real da morte pela sede. Mas então, do nada, acontece uma virada enorme e repentina. Deus ouve. E detalhe, a narrativa faz questão de mostrar que ele ouve não a mãe que chorava em alta voz, mas especificamente a voz do menino. Bem no momento em que o fim parecia totalmente selado, o anjo de Deus brada desde os seus. A trajetória da história muda completamente de direção. Sai daquele declínio terrível para uma intervenção direta e instantânea das autoras. O ponto crucial aqui é prestar atenção na primeira coisa que o anjo diz. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Essa garantia divina imediata funciona como um freio brusco na escalada da tragédia. A intervenção simplesmente acalma o pânico, reorienta o foco e muda todo o cenário. O que antes era uma fatalidade iminente vira salvação em questão de segundos. E bem ali, no meio daquela experiência intensa de quase morte, o anjo manda Agar se levantar, ergueu o menino e, de repente, entrega uma promessa colossal. Porque dele farei uma grande nação. O contraste aqui é simplesmente monumental. Um garoto que, há alguns instantes, estava morrendo debaixo de um arbusto, agora recebe a garantia de um futuro massivo e irrevogável. É uma sobreposição fascinante de um presente super frágil com um amanhã gigantesco.
E isso ilustra de forma brilhante o tema central dessa história. Fica muito nítido o contraste entre a limitação da provisão humana e a inesgotabilidade do resgate divino. A provisão humana que veio de Abraão era só pão e um odre de água, que, fatalmente, chegaram ao fim. A provisão divina, por outro lado, se manifesta quando os olhos dela são abertos e ela enxerga um poço de água. A vasilha limitada é trocada pela abundância contínua de uma fonte. A crise imediata e a ameaça à vida ganhou então uma resolução física na mesma hora. Com os olhos agora abertos para ver o poço, a atenção volta para aquele mesmo odre que, até pouco tempo atrás, representava o vazio e a morte. Mas agora, ele é preenchido. Ela vai até o poço, enche o recipiente e dá de beber ao garoto. Aquele objeto que simbolizava o fim dos recursos vira rapidamente um instrumento tangível da sobrevivência e da preservação da vida. A partir desse resgate miraculoso, a vida de Ismael dá um salto rápido e forte rumo à vida adulta. As etapas são contadas de forma bem direta. O texto afirma que Deus era com o moço, que ele cresceu, que ele habitou no deserto e que se tornou um hábil flecheiro. O domínio do próprio ambiente árido, que antes quase tirou a vida dele, agora estabelece um novo status quo de muita resiliência. O final da jornada amarra perfeitamente essa transição. Aquele que começou como um exilado sem rumo, quase morrendo de sede lá no deserto de Berseba, agora estabelece uma moradia definitiva. É pontuado especificamente que ele habitou no deserto de Parã e que a mãe dele arrumou uma esposa lá da terra do Egito para ele. A narrativa viaja da total desolação para a construção de um lar permanente, bem no coração do deserto. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final muito profunda para pensarmos. Como uma história de abandono absoluto e encontro com a quase morte consegue criar o alicerce temático perfeito para o nascimento de uma nação forte e resiliente, forjada nas condições mais severas do deserto? Fica aí essa demonstração poderosa de como as origens mais dramáticas podem acabar moldando identidades verdadeiramente indestrutíveis.